Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao evento virtual SciTalks Ideias que Aprimoram o Supremo. Nesta edição, contamos com a presença do senhor professor Cássio Scarpinella Bueno, que falará sobre o papel do amicus curiae na formação dos precedentes qualificados no STF. O professor Cássio Scarpinella Bueno é advogado, doutor, livre-docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, instituição onde atua como professor de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado. É autor de mais de 20 livros, entre eles o Manual de Direito Processual Civil, Novo Código de Processo Civil e Comentários ao Código de Processo Civil. Também é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, integrante do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e da Associação Internacional de Direito Processual. Para fazer a abertura e a mediação deste evento, contamos com a participação do secretário de Gestão de Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Dr. Marcelo Ornelas Marchiori. Membro do Centro de Inteligência do Poder Judiciário e do Centro de Inteligência da Justiça Federal, o Dr. Marcelo é professor da pós-graduação da Escola de Advocacia Geral da União e da pós-graduação da Escola da UAB de São Paulo. Membro da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, atualmente faz mestrado em Direito, Regulação e Políticas Públicas na Universidade de Brasília. Neste evento, os participantes poderão enviar perguntas que, de acordo com o tempo disponível, serão respondidas ao final da exposição do palestrante. As questões deverão ser encaminhadas no formulário disponível através de um link que será enviado aos administradores do evento ao longo da exposição. Para fazer a abertura do SciTalks com a temática O papel do amicus curiae na formação de precedentes qualificados no STF, tem a palavra o Dr. Marcelo Ornelas Marchiori. Obrigado, Henrique. Boa tarde a todos. Bom, um aspecto, assim, destaque na gestão do ministro Luiz Fux à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal é o diálogo institucional, seja com a academia, igual nós estamos fazendo hoje, por meio aqui, principalmente da Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão de Informação, seja com as instâncias e órgãos parceiros da atividade jurisdicional, advocacia, Ministério Público e Defensoria Pública, capitaneados muito aqui pela Secretaria de Gestão de Precedentes, né? E o SciTalks de hoje, ele é muito especial. Temos aqui a presença do professor Cássio Scarpinella Bueno, que agradeço muito ter aceitado o convite do Supremo, é autor e coautor de mais de uma centena de livros, entre manuais, e livros substanciosos com comentários sobre o CPC e diversos pontos, além, é claro, do livro específico sobre amicus curiae, que é o nosso tema de hoje. Um jurista muito atuante, de fala escrita muito simples e direta, é mesmo uma referência, ainda mais nesse assunto hoje sobre o amicus curiae. Para mim é uma grande honra. Agradeço também o convite que recebi do ministro Luiz Fux, do secretário de Altos Estudos, Alexandre Freire, para atuar aqui como mediador de hoje. Com certeza, professor Cássio, os livros, artigos e aulas o senhor sempre me auxiliam muito no estudo teórico e na aplicabilidade prática sobre a parte processual e, em especial, de precedentes, que é o tema que eu mais estudo e atuo aqui na prática. Bom, a proposta hoje do SciTalks, a gente combinou um pouquinho de fazer ele mais dialogado, que é a proposta mesmo. Então, a ideia, eu faço algumas perguntas e o professor Cássio lhe responde, pode retornar para mim, a gente vai complementando algo mesmo numa conversa para ficar bem fluido. Nossa previsão aqui é de finalizar às 18 horas e ficaria nesse bate-bola. Acredito que nossa audiência vai interagir mais, vai sentir ela mais fluida, mais bacana. Então, aproveito até para cumprimentar todos que nos assistem e depois que vai ficar disponibilizado também aqui no YouTube. Um prazer tê-los aqui. O nosso tema, o papel do amicus curiae na formação de precedentes qualificados no Supremo, né? Eu acredito que, assim, professor, que o Supremo, ele é a principal referência prática sobre o tema amicus curiae, né? Porque até pouco tempo a gente não ouvia falar dessa forma de intervenção em outros lugares, assim, em outros tribunais. A gente via muito no Supremo, principalmente por conta das ações de controle concentrado, seja a ADI, a DPF,
as leis 9868, 9882, e pelos recursos extraordinários após a análise da repercussão geral, aqueles que são julgados, que são conhecidos, então passaram pelo rito da repercussão geral. Então, o amicus curiae com o Código de Processo Civil foi previsto agora com esse nome, né, amicus curiae, então ele agora mesmo ele tem, vamos dizer assim, essa característica, né? Antes ele ficava muito na doutrina, até por conta do nome. Mas, já para passar a palavra para o professor Cássio, para ele dar a sua primeira contribuição, suas primeiras palavras, eu já encaminho logo uma pergunta introdutória, mas que a gente pode dialogar sobre alguns aspectos importantes mesmo. Professor, o que é amicus curiae? Por favor, passa a palavra, a sua primeira intervenção, e já passo essa primeira palavra, essa primeira pergunta, depois com alguns detalhes que eu acrescentarei. Por favor, professor. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em primeiro lugar, meu muito obrigado por esse honroso convite de estar aqui nesse SciTalks desse dia 11 de fevereiro, né? Agradeço muito ao ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, ao doutor Alexandre Freire, e cumprimento entusiasticamente todos aqueles que estão por trás das câmeras, literalmente, né, para que estejamos hoje com qualidade no ar e para colocar em prática o que o doutor Marcelo Marchiori colocou muito bem, e que é uma das marcas, das várias marcas positivas do ministro Luiz Fux, né, esse diálogo institucional, que tem tudo a ver, diga-se de passagem, né, com o amicus curiae. Então, agradeço doutor Alexandre Freire, o próprio doutor Marcelo Marchiori, um prazer e uma honra, doutor Marcelo, estar aqui para esse nosso diálogo a respeito desse tema, doutora Lívia Guimarães, doutor Guilherme Enéas, enfim, a doutora Flávia, o Henrique, o nosso mestre de cerimônias, realmente todos e todas que estão aí por trás das câmeras, né, para deixar isso tudo muito claro para todos nós. E aí a pergunta, o doutor Marcelo, é complicada, né? Quer dizer, às vezes as perguntas, né, mais óbvias, né, são as mais complicadas, né? O que é o amicus curiae, ou quem é o amicus curiae, né? Eu até quando escrevi a tese, né, originalmente esse livro, depois comercialmente publicado, mas foi minha tese de livre docência lá na PUC São Paulo, em 2005, e eu comecei a especificamente pesquisar esse assunto em 2002, 2003, por várias razões. Naquela época, realmente, já gostava muito de terceiros, intervenção de terceiros, e achei que esse terceiro diferenciado, né? Até quando o senhor lembra da 9868, da 9882, não fala em amicus curiae, mas fala em terceiro, né? E a doutrina da época, embora incipiente, né, sobretudo no âmbito do processo, né, era mais comum aí entre os constitucionalistas, e mesmo na jurisprudência do Supremo, né? À época já tínhamos alguns votos muito importantes, o ministro Celso de Mello, tal, contribuindo como sempre, né, com isso, mas quem é esse terceiro, né? Então, tanto que a tese, originalmente, ela até fazia um trocadilho, né, com isso, mas que terceiro é esse? Né? E depois até a versão comercial do trabalho acabou ficando como um terceiro enigmático. Né? Isso na doutrina norte-americana, eu pesquisei muito, realmente muito, sobretudo, mas não só na doutrina norte-americana, onde a figura do amicus curiae nesse ambiente de criação de precedente é natural, vem isso muito forte desde o século XIX, os autores fazem muito trocadilho com essa ideia, amicus, amigo, inimigo, né? Então, mesmo agora, recentemente, uma professora da UERJ, que eu prezo muito, a professora Flávia Pereira Rio, publicou um trabalho muito interessante sobre amicus curiae na Revista Brasileira de Direito Processual. A professora Flávia vai dizer, então, muito prazer, amicus curiae, né? Fazendo acho que um trabalho muito bacana, um artigo muito didático, né? Mostrando quem é o amicus, né? E para ir direto ao assunto, né? Esse é o problema dessas perguntas, que não são tão fáceis quanto o enunciado, né? Mas é isso, é um terceiro, né, que quer colaborar com o processo. Né? Mas aí talvez resida, e certamente será objeto de outras considerações, essa colaboração não é tão imparcial quanto possa parecer, ou não necessariamente imparcial. Quer dizer, não é um perito judicial, né? Ele não é um auxiliar da justiça naquele sentido clássico de um perito, né? Dando lá uma força para o magistrado e engenharia. Não é isso.
Porque perito continua existindo, perito é perito, amigos é amigos. Então, amigos é o porta-voz, né, de interesses, de crenças, de consequências políticas, sociais, religiosas, sexuais, etc., econômicas, o que quiser, né, que de alguma forma, né, aí que está, no final do século XX, no final do século XXI, é escancaradamente relevante para uma decisão jurídica. Né? Foi-se o tempo, né, em que a gente podia dizer que o direito exclui as outras ciências, entre aspas, lógico, só para usar um chavão fácil, uma teoria, entre aspas, muitas aspas, pura do direito. Né? Logicamente, Kelsen não está preocupado com isso, mas só para fazer um trocadilho aí com essa obra tão importante e tão conhecida de todos. Mas justamente por isso é que se faz possível, eu diria sempre necessário, né, esse diálogo com esse porta-voz, né, com o judiciário para as mais variadas decisões, que eventualmente até outro dia nem se sonharia com essa necessidade. Né? A gente tem, assim, pelo menos quando pergunta assim, o que é amicus curiae, pelo menos eu já recebi várias respostas falando, é o amigo da corte, né? Eles pegam assim, amigo da corte. O que você acha desse termo, amigo? Porque você falou agora do interesse. Em tese, o que deve ganhar com a participação do amicus curiae quem ganha, vamos dizer assim, é uma ideologia, né? Quem ganha é a contribuição. Mas chamar amicus curiae de amigo da corte ou amigo do juiz traz até uma certa parcialidade, né? O que você acha desse nome? Será que a gente conseguiria achar um nome em português para amicus curiae? Você gosta do nome amicus curiae que está no CPC mesmo? O que você acha? Isso é bacana. Veja, o problema da gente chamar o amicus curiae em amigo da corte, ou amigo do tribunal, etc., na minha humilde opinião, são dois problemas. Primeiro, a palavra amigo, quando ela aparece no código, isso é clássico para nós em qualquer lugar do mundo, ou mesmo, né, em termos de arbitragem e tal. A palavra amigo ou inimigo aparece como um fator que compromete a indispensável imparcialidade do magistrado. Então, sem dúvida, é um nome ruim, porque o amigo do juiz, né, em sentido, né, comum, não é aquilo que a gente está falando. Né? E número 2, falar em amigo da corte, ou seja, uma mera tradução para o português dessa expressão latina, né, não significa, permite-me dizer, doutor Marcelo, absolutamente nada. Porque a gente não sabe o que é o amigo da corte. Né? Então, eu até faço um trocadilho até nos meus trabalhos, muito frequentemente nas aulas. É a mesma coisa que falar o que é table, né? A palavra em inglês, table. Você fala, table é mesa. Né? E você pode traduzir isso para outros idiomas, mas você tem sentido, isso faz sentido, se você sabe o que é uma mesa. Né? Se você não sabe o que é uma mesa, e quem gosta de língua estrangeira, quem estuda língua estrangeira, é muito comum, às vezes a gente procura, está lendo um texto, enfim, está vendo um filme, vê uma palavra, vai procurar a palavra, e às vezes aquele teu dicionário te dá um signo, né, linguístico em português que você também não conhece. A primeira vez que eu li uma palavra em inglês chamada asbestas, eu fui procurar num dicionário em inglês, o que é asbestos? Aí eu fui ver asbesto. Eu falei, mas eu não sei o que é asbesto em português. Eu confesso, não sabia. Foi amianto. É uma coisa que até apareceu no Supremo depois, né? Os problemas de câncer e tal, com a bestose, né? Do amianto. Né? Mas não sabia o que era asbesto. Eu confesso a minha ignorância, é a mesma coisa. Então não adianta a gente pegar amicus curiae e verter para o português. Por isso que eu acho que todo o trabalho é ver que tipo de terceiro, que tipo de, entre aspas, amigo, que tipo de interveniente, que eu gosto muito dessa palavra, que é genérica, é o amicus. E aí é que está. Para ele não ser litisconsorte, para não ser assistente simples, para não ser assistente litisconsorcial, para não ser denunciado a lide, para não ser chamado a processo, para não ser perito, para não ser testemunha, para não ser Ministério Público, para não ser isso, não ser aquilo, ele tem que ser alguma coisa diferente. Porque se a gente conseguir dizer que o amicus curiae é o fiscal da lei igualzinho ao MP, o que eu vou ter que dizer no direito brasileiro? Nós não precisamos de amicus curiae. Basta estudar o custos iuris, né? Até o código, hoje até mais do que fiscal da lei, né? O fiscal da ordem jurídica. Mas dentro de uma democracia plural como a nossa, não é suficiente um fiscal. Temos outros fiscais. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que o grande desafio ainda e o senhor falou uma coisa muito importante logo no início, hoje está generalizado, né? No 138 do CPC, sabe, é achar o DNA desse cara.
desse interveniente, né? Que aí o amicus é amicus. Então, aí você me pergunta, e tudo bem o código ter chamado de amicus? Eu sou sincero, eu acho que sim, porque aí fica neutro, e no mundo inteiro, mesmo em outras línguas não latinas, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, é amicus curiae, né? Eles usam muitas expressões latinas, essa também. Mais recentemente, na Inglaterra, eles começaram a falar em advocate to the court, né? Mas que para nós também não é feliz, porque se você trouxer a palavra advocate ou advocacy para o português, vai dar a entender advocacia, e para nós a advocacia não é amicus curiae, embora o amicus muitas vezes precise estar representado por um advogado, mas são coisas claramente inconfundíveis, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Perfeito, professor. E essa questão da intervenção que você coloca agora, e até assim, para a gente não entrar nessa questão técnica, se é assistência ou não, até porque não é, né? Eu sei que alguns defendem o nome de uma assistência sui generis, não sei se seria o caso, que sui generis é única do seu gênero, sem semelhança, mas e sobre a questão do interesse? É porque, assim, a participação em um processo, menos para mim, sempre parece trazer uma questão do interesse. Será que a gente pode apresentar um ganhador, assim, com a intervenção do amicus curiae? Não sei se eu estou equivocado, professor, mas no direito americano, eles vão atrás para saber quem está pagando aquele amicus curiae, né? Por que você tem esse interesse? Por que você está vindo aqui? Sobre essa intervenção, assim, quem que ganha com a intervenção do amicus curiae? Isso é bem bacana. Só me permite só falar. O problema que eu acho de a gente chamar de uma assistência sui generis, né? Só aderindo à sua colocação, mas trazendo um argumentozinho a mais, não significa mais uma data vênia nada. Continua, o adjetivo continua sendo o seu ponto de interrogação. É um problema, um paradoxo científico. Você não respondeu a pergunta. Embora eu sou forçado a dizer, bom, o fato da gente ter identificado esse como sui generis já é um pouco diferente, né? Que nem a Omicron. A gente sabe que não é a Delta, né? Não sabe direito como é que, mas já sabe, é um passo na ciência, mas não são os passos ainda suficientes. Então, mas eu, particularmente, eu vejo com muita clareza. Assistência é coisa de processo civil clássico. Caio contra Tício, sabe? Onde o Tércio, até né, dentro do radical latino, pretende intervir, e aí respondendo a segunda parte, que é a questão fundamental. O seu interesse egoístico, no melhor sentido do termo, mas é aquela história, eu sou o sublocatário, eu quero que o meu sublocador fique, porque a minha sublocação depende da manutenção, né, da sublocação. Então, né, eu, como sublocatário, quero que o sublocador fique. Né? Ou eu sou um devedor solidário, então eu luto para que a dívida seja reconhecida como paga, para não ter que pagar nada. Né? Um assistente litisconsorcial. O amicus, eu vejo, com a devida haver, não tem nada a ver com isso. E aí, enfim, a minha conclusão, e sinceramente, depois muito meditar, e muitas bancas de mestrado, bancas de doutorado, artigos, monografias, inclusive fora do Brasil, né? O tema pegou fogo, né? Também não só no Brasil, mas fora do Brasil. Mas a grande questão que me parece que a diferença fundamental que vai refletir processualmente na ideia do interesse está no direito material. Né? Então, é por isso que eu chamo lá no trabalho de interesse institucional. Né? Acho que é um nome forte, é uma expressão até bastante usada, independentemente de citação e tal, mas muito usada, e a proposta sempre foi essa, de interesse institucional no sentido de que não é um interesse subjetivado. Não é? Porque, veja, o amicus curiae, ele pode ter interesses egoísticos, que podem levá-lo para dentro do processo. Só que daí eu sou obrigado a dizer, não vai intervir, então, como amicus. Ele vai intervir como parte, litisconsorte, assistente simples, litisconsorcial, etc. Tal. Quando ele intervém como amicus, ele defende, entenda, muito mais uma ideia, né? Muito mais um valor, muito mais uma política pública, né? Muito mais uma linha, né? Que interessará diretamente N pessoas do que propriamente um interesse próprio.
né? Isso eu acho que é a grande questão. Algumas leis estaduais norte-americanas efetivamente exigem do amicus essas informações, né? Quem te paga, qual é teu interesse, quem são seus acionistas, por que você está aqui, o que você ganha com isso. Eu acho uma coisa muito interessante. Mas mesmo nessa perspectiva, entenda, são coisas diferentes. Quer dizer, né, para nós, uma associação entra para defender, veja, uma ideia. Ela, em rigor, não vai ser despejada. Ela não recolhe aquele tributo, né? Ela não toma vacina, entenda? Mas ela defende a ideia, vacine-se já. Ou, dentro de uma democracia, não se vacine. Percebe? Mas ela não é, a associação como instituição não é vacinada. Ela não é passível de ser vacinada, creio eu, né? Ah, mas ela está falando em nome dos associados, tanto que para o direito brasileiro, é uma peculiaridade nossa, essa associação de vacina, etc., só para dar um exemplo, poderia até ter entrado com uma ação civil pública, né? É possível isso. Ah, mas daí mudou tudo. Aí ela vestiu a carapuça. Aí ela está falando em nome dos associados, né? Eventualmente, aí, lógico, são outras questões, mas existe até legislação para exigir lá nome de associados, uma assembleia, o próprio Supremo, né, defende muito essa ideia, com base no 5º 21, eu preciso ter uma assembleia específica autorizando o ingresso, etc, etc e tal. Então, veja, muda totalmente o foco, porque no fundo é o diálogo entre processo e direito material, né? Processo e direito material. Quanto mais intenso esse seu direito, quanto mais clara a subjetivação do direito, mais longe a gente está do amicus curiae e mais próximo a gente está de parte, de desconsorte e até intervenções de terceiro, digamos, tradicionais, né? A assistência, né, a mais comum delas, para isso. Como se fosse um objetivo, assim, de aprimorar a decisão mesmo, né? O que eles buscam é aprimorar a decisão, né? Sim. Eu digo sempre, se me permite, aprimorar de 2 aspectos, né? É aquela história, a norma, na verdade, o texto, né? Cada vez mais carregado de conceito vago, e mesmo quando não tem conceito vago, a gente às vezes nem vê aquilo como conceito vago, mas está sujeito a 1000 interpretações. Eu dou um exemplo comezinho do dia a dia forense. O que é dia útil, né? Para fins de prazo forense? A quarta-feira de cinzas, que se avizinha, é dia útil ou não? Concorda? A segunda-feira de carnaval é dia útil ou não? Entenda, não é um conceito vago, dia útil, assim, no sentido, mas ele precisa ser preenchido pela multidão de situações que acontecem em judiciário afora, em cada um dos órgãos federais, estaduais, etc. e tal, né? E, certamente, aí é o core, né, da nossa conversa aqui, o precedente, que é o clássico, né? Quer dizer, a tal da legitimação, etc. e tal. É colaborar, né? A palavra de ordem aí é colaborar, com certeza é essa. Sim, não, foi até bom colocado já para entrar no tema dos precedentes qualificados. Uma outra questão também interessante é a palavra casa, né? Colocou esse exemplo do dia útil, mas casa também pode ser um monte de coisa, né? Imagina, quem imaginou que casa poderia ser mais do que a casa, né? Então, é uma forma tudo, mesmo exato. De ampliar, né? E quando você fala, aí quando você usa o conceito vago em determinado, aí é mais ainda, quer dizer, tudo, né? Enfim, ordem pública, aí é tudo, né? Cabe tudo. E qual é a relação, então, assim, do amicus curiae com os precedentes qualificados? Colocando os precedentes qualificados, aqueles ali do 927, né? Então, controle concentrado, as súmulas vinculantes ou não, repetitivo, eu também insiro que é a repercussão geral, IRDR, IAC. Eu acho que existe, assim, uma grande prevalência do amicus curiae para os precedentes qualificados. Será que somente faz sentido ter amicus curiae nos precedentes qualificados, ou se eu acho que pode ser para os outros? Estou falando isso mais por conta dos efeitos mesmo dos precedentes, a ideia desse efeito vinculante, a forma que tem. Será que, considerando assim que no artigo 927, ou a gente trata de multiplicidade ou trata de relevância, você acha que todos os precedentes qualificados devem ter sua formação apoiada numa intervenção de amicus curiae? Acho que eu misturei um pouco as perguntas, mas assim, faz sentido amicus curiae só no precedente qualificado? Todo precedente qualificado tem que ter obrigatoriamente amicus curiae? Você acha? Essa é a pergunta, como diz, né, de $1 milhão, né, reais, euros, libras, né, para ficar mais caprichado. Mas veja, toma liberdade até de responder afirmativamente a ambas as questões. Sim,
Tem que ter. E aí, lógico, é muito confortável, né? Sempre no melhor sentido do termo, do ponto de vista acadêmico, doutrinário, é um dever. Eu acho que, e sustento isso, ao meu ver, sinceramente, doutor Marcelo, é muito forte, até na jurisprudência do Supremo, muito antes do Código. Ainda, lógico, mais focada no controle concentrado, né? Essa abertura, né? que a Lei 9868 já havia introduzido, né? A dinâmica do julgamento do Supremo em controle concentrado, o tal do amicus lá, sempre no sentido de legitimação daquele precedente, justamente por causa dos tais efeitos vinculantes. Né? Então, na medida em que o 927, e essa é uma outra discussão, né? É um outro SciTalks, né? Vários SciTalks a respeito do assunto, mas o 927, a partir do momento que ele amplia o Código de Processo Civil, com certeza é uma das pedras de toque do Código de Processo, isso dito, aliás, e muito bem dito, muito claramente dito, desde a exposição de motivos do anteprojeto, subscrita pelo eminente ministro Luiz Fux, que era então o presidente da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de CPC, um dos pilares, uma das pedras de toque do CPC é o sistema de precedentes. Então, essa generalização do 927, como o senhor colocou bem. Então, para além daquelas duas situações já constitucionalmente previstas, controle concentrado e súmula vinculante, que está lá no 9271 e 9272, respectivamente. Mas quando o código traz, né, repaginado, o recurso extraordinário, especial, repetitivo, né, e por tabela, lógico, a repercussão geral, né, até porque a prática do Supremo sempre foi tratar uma coisa pelas as duas faces da mesma moeda, evidentemente. Isso, ao meu ver, inteligentemente, desde o 543A e B, né, do código anterior. Enfim, quando fala em RDR, quando fala em AC, uma coisa que às vezes não se fala, mas que, ao meu ver, tem que estar lá também, embargos de divergência. Né? Menos comuns no Supremo, pela dinâmica, né, da plenarização mais simples, mas muito comum lá no STJ, né, e tal. Então, isso eu acho que tem que estar lá também. A partir do momento que o código ele generaliza, né, e eu repito, se podia ou não generalizar, que raio de efeito vinculante é esse, o que vincula ou não, isso é uma outra discussão. Mas, ao meu ver, essa preocupação, né, de colaboração na formação do precedente é indispensável. A doutrina norte-americana fala muito isso. Lógico, o precedente norte-americano não tem nada a ver com o nosso precedente. Mas o que me parece, né, em todos os sentidos, data máxima vênia, de quem diz o contrário, mas o que me parece muito importante é isso. A preocupação do norte-americano, quando ele vincula o amicus curiae ao precedente lá dele, do common law, né, o precedente raiz, né, original, né, derivado do direito inglês antigo, ele fala, do ponto de vista do contraditório constitucionalmente assegurado, é inviável que uma decisão possa surtir efeitos a quem quer que seja sem prévia participação. Como é impossível que todos participem, porque o precedente, em tese, como diz o nosso direito, erga omnes, né? Você tem que corporificar aquele interesse de alguma forma, entendeu? Então, essa corporificação tem que ser ouvida. Então, é isso. Muito prazer, amicus curiae. É esse sujeito, entendeu? Uhum. É por isso que é tão importante, e a gente pode chegar lá, mas fica lá os spoilers, né, da conversa, ter a paridade de armas de amicus curiae. O pró e o contra. Eu sou a favor da vacina e tem que ter o contra a vacina, porque é um Estado plural, é um Estado democrático. Entendam isso, né? Tem o palmeirense, mas tem o não palmeirense, né? Entendeu? Isso é a democracia e temos que ouvir e temos que respeitar. Então eu tenho que ter o amicus do A e o amicus do menos A, e quiçá do B, do C, do D, menos B, menos C, menos D, né? Essa, eu acho que é uma questão. Agora, só uma notinha de rodapé e fique à vontade para a gente polemizar, né? Difundir, divulgar, aprofundar isso também. Mas não é só aí, não é só precedente. Né? Porque eu acho que aí é uma peculiaridade do direito brasileiro. O precedente no Brasil ficou algo formal. É o que está no 927, né? É o que está na Constituição. Agora, eu tenho aqui na primeira vara, né? na primeira instância, melhor dizendo, né? por hipótese, um assunto lá de aplicação da Lei Maria da Penha numa união homoafetiva masculina. Veja, não está formalizado como precedente. Eu não tenho dúvida que isso amanhã possa chegar no Supremo, como a DIN, a DPF, a DC, possa chegar como recurso extraordinário, como chegar como recurso especial repetitivo no STJ. Mas hoje é uma ação
sabe? Entre o Caio e o Tício, que vivem em união homoafetiva, homens, e o Tício bateu no Caio, e o Caio vai ao juiz estatal dizendo, ó, tem que aplicar a Lei Maria da Penha em virtude da nossa peculiaridade conjugal. Percebe? Isso não é um precedente para o direito brasileiro, aí que está. Em tese, lá nos Estados Unidos, isso poderia encaminhar naturalmente para um precedente, aqui não. Mas eu fico imaginando o juiz ou a juíza que pega um caso desse e fala, meu Deus, pela literalidade da lei, eu não aplico, não tem mulher envolvida, eu não aplico a Lei Maria da Penha. Mas nós sabemos que o direito não é tão simples. Nunca foi tão simples. Mas hoje talvez nós saibamos, mais do que nunca, que assumidamente o direito e sua literalidade, a sua textualidade não se confundem. E que é plenamente possível, a despeito da textualidade da regra, dizer, por hipótese, que a Lei Maria da Penha se aplica, sim, a uma união homoafetiva. Então, que tal chamar um amicus curiae? Né? Para entender, para que o juiz, eventualmente, veja, o juiz é hétero. O juiz é um menino que passou no concurso, nem tem vivência de vida. Ele só estudou para o concurso, nem namorou, nem homem, nem mulher, nem ninguém. Ele estudou os livros. É novo na carreira. Cai uma bucha dessa, no meu sentido, um caso difícil, não, hard case, para ele decidir. Que tal um amicus curiae para esclarecer uma situação como essa, complexa, do mundo atual? Sabe? Então, veja, não é um precedente no sentido do 927. Poderá amanhã ser, mas naquele momento não. Então, mas e mesmo assim, na minha opinião, lógico, salvo o melhor juízo, o 138 permite que esse juiz, até mesmo de ofício, convoque essa instituição, enfim, essa pessoa que possa falar de como acontece uma relação numa união homoafetiva masculina, que com certeza é diferente de uma união homoafetiva feminina. Sim. Né? Nesse caso... trisal, e assim vai, né? Enfim, só coisas sofisticadas, interessantes e difíceis, e do mundo atual. Né? Seria mais para contribuir ali mesmo para a formação, mas não Sim. porque essa decisão vai ter um efeito além daquele processo, né? Porque então, a decisão aí está, mesmo, exato. né? Exato, é por isso que eu falei, é um exemplo de primeira instância, realmente, Sim, ninguém duvida que a coisa julgada, o objeto tem a ver com o Caio e com o Tício e ponto final. Sim. Mas vejam a complexidade do caso, né? Para interpretar o direito à luz de um fato, com certeza não pensado pelo legislador quando foi promulgada a Lei Maria da Penha. Com certeza, isso não foi pensado. Né? E a gente já recebeu até várias perguntas aqui, uma delas é da Laís, até relacionado aqui especificamente à repercussão geral, com essa questão dos efeitos, assim, vou talvez contextualizar um pouquinho sua pergunta aqui, Laís, mas ela fala assim, quais são os impactos do amicus curiae na repercussão geral, mas o que você acha? Será que a gente poderia vincular o impacto que seria mais relacionado àquela formação e aquele potencial da formação daquele precedente em outros casos? Então, deixa eu só exemplificar. O tema 503 da repercussão geral, que é relacionado à desaposentação. Salvo engano, o INSS perdeu no STJ, um repetitivo importante no STJ, recorreu para o Supremo. O INSS tem toda uma carga grande de procuradores, tudo, então ele consegue uma boa sustentação. Do outro lado, vamos dizer que tinha o João ali que aposentou, né? Como que seria, então, e o INSS acabou ganhando, né? Para quem não conhece a tese, hoje a gente não tem o direito de desaposentar. Então, olha o que aconteceu com esse tema 503, que tinha o INSS de um lado e João ou Maria do outro lado. Hoje não existe esse critério. Imagine as pessoas que estavam trabalhando, já tinham se aposentado, estavam trabalhando e pensando que iam se aposentar com um valor maior e não vão. Como que o amicus curiae, professor, pode impactar nessa decisão? Vai ser com a contribuição da decisão. Vai ser levando mais argumentos, porque a parte recorrida, que acabou perdendo, estava ganhando, mas perdeu, ela não vai ter esse mesmo, não é um poder, mas não vai ter o mesmo poder de argumentação do que o INSS. Né? Seria esses efeitos assim? O que você acha? Eu vejo isso, quer dizer, a gente está falando em repercussão geral, a gente está falando de um precedente qualificado, aquela decisão do Supremo vai além do caso do João ou da Maria, né, embora, né, tenhamos aí uma parte constante, né, que é o INSS, mas do outro lado, né, enfim, sempre vai variar, hoje é o João, amanhã é a Maria, etc, etc e tal. Então, inegavelmente, nós temos esse efeito vinculante dentro do código desejado, né,
pelo 927, pelos artigos, pelo regimento, a cultura hoje, né, jurídica brasileira está muito tranquila com isso. Então, temos que ter, aí é que eu digo, pode parecer muito antipático, peço, lógico, a devida vênia do doutor Marcelo e de todos que podem pensar eventualmente em sentido contrário, mas eu vejo isso como um dever, né, uma obrigação. E aí tem até uma peculiaridade nesse exemplo, doutor Marcelo, não conheço exatamente, confesso, né, o caso concreto. Mas se eu tenho, de um lado, uma autarquia, no melhor sentido, de forma elogiosa, com o poderio de um INSS, isso é um elogio aos advogados públicos, né? Que são, né, não é fácil ser advogado público, não é fácil passar no concurso, não é fácil advogar, né, como advogado público, porque são bilhões de casos Brasil afora. Enfim, mas o pessoal sabe muito. E do lado lá do coitado do João e da Maria, às vezes nem advogado tem, né? Foi um dativo, foi um defensor, desvinculou, perdeu. Temos aí uma discussão importante, né? A Defensoria Pública que vai atender depois no Supremo, né? No INSS vai ser federal, não vai ter problema, mas a estadual, depois desvincula, vai para federal, aquela coisa toda, né? Enfim, uma discussão importante. Quer dizer, de repente a gente está com a balancinha, né, desequilibrado. Então, foi o que eu falei. O amicus curiae pode agir aí, e na minha opinião deve, como alguém também para equilibrar a paridade de armas, para dar a paridade de armas. É que daí eu vou além, mas o INSS é parte, né? Então, de repente, custos envolvidos, consequências econômicas, orçamentárias, fiscais por trás dessa discussão, que não vai impactar só o pagamento lá do João ou da Maria, mas é um monte de gente aposentada que vai, então, querer desaposentar, etc. e tal. Vamos ouvir um econômico, né, um contador, um economista, né, enfim, outros, um expert em direito previdenciário, para enriquecer o debate. E que aí que vem a graça do Amigos. Ele não vai estar lá pelo João, porque está com dó do João, só para equilibrar. Ele vai estar lá pela tese. Porque, mais uma vez, esse cara, de repente, nem está aposentado para falar em desaposentar. Entendeu? Mas ele é o expert do assunto. Ou, olha, eu não sei, para mim, juridicamente, pouco importa, mas o custo para os cofres públicos é esse. E eu queria, senhores ministros, senhoras ministras, que os senhores levem isso em consideração. Vai custar tanto para os cofres públicos. É um argumento, e assim vai. Então, eu acho que vai um pouco além, né? Mas, com certeza, o João está... É uma briga aí de Davi e Golias, né? Não, perfeito. Você fez várias perguntas, professor. Eu ainda vou deixar um pouquinho aqui, que eu tenho algumas também. E nesse ponto, assim, da intervenção do amicus curiae, o que o senhor acha de relatores? Isso acontece muito no STJ, no Supremo, eu não estou conseguindo lembrar agora, mas no próprio relator do recurso repetitivo, já colocar ele no voto de afetação, já mencionar quais são as entidades para convidar como amicus curiae. Claro que ele não fechou, ele convidou. Você acha isso uma boa prática? Eu acho sensacional. Confesso que eu falo sempre muito bem dessas iniciativas, né? E isso é bom porque já vai circulando e as pessoas vão falando. E aí gera também um certo ciúmes institucional. O que eu acho muito positivo. É algo por que eu fui convidado e ele não, entendeu? E o cara que não foi convidado vai querer intervir também. E gera, entenda, eu estou falando brincando, mas gera uma competição saudável. Quem ganha é a decisão, quem ganha é o processo. Mas eu acho essa iniciativa excelente. Como acho também, é um contexto um pouco diferente, doutor Marcelo, e aí eu vejo isso muito no Supremo, marcar audiência pública. Sim. Entendeu? Vamos, esse caso é de tal monta que eu, enfim, ministra, já vou designar uma audiência pública, né, o Supremo tem trabalhado, na minha opinião, muito bem com isso, então pré-inscrições, seleciona, tal, porque é um caso que tem que pluralizar o debate, desde logo. Eu acho isso muito bom, né? Muito bom. Legal, professor. E dentro da nossa formalização de precedente, eu acho isso essencial. Sabe? É como você está dando o primeiro pontapé do jogo da formalização do precedente, da formação do precedente. Por isso que eu ouso até dizer, há um processo jurisdicional de formação de precedente. Sim. Ainda que descolado do caso, né? Eu acho que é por aí. E é necessário ampliar o contraditório, né? Mas nesses casos que uma decisão vai ter um impacto direto. A gente fala de impactos indiretos, mas no caso direto, a pessoa não vai estar trabalhando, ela estava aposentada, voltou a trabalhar e agora não vai poder aposentar novamente. O impacto é direto. Desculpa a expressão, professor, mas eu acho que sim,
parece que o amicus curiae para o julgador é como se fosse sabe? Existe isso? Eu tenho um exemplo rápido aqui, que conversando com o ministro do STJ sobre um caso que estava em debate, até relacionado a uma questão de direito, porque eu acho que talvez uma questão que a gente precisa superar também, no professor, assim, o amicus curiae pode também colaborar para questões de direito, né? Porque, em tese, o ministro, o juiz, ele já sabe tudo do direito, né? Ainda tem essa ideia. Mas eu vejo que sim. E teve um exemplo bem interessante que, inclusive, o senhor me ajudou indiretamente, claro, com um artigo que o senhor redigiu, que foi aquela questão sobre o artigo 978, parágrafo único do CPC, do IRDR, se é causa modelo ou causa piloto. Estávamos com um processo, na época, no STJ, e tinha essa discussão. O ministro falou para mim, ó, o artigo 978, parágrafo único, é óbvio que é causa piloto. O ministro só sabia que existe uma discussão de que esse parágrafo único ele é inconstitucional, uma inconstitucionalidade formal. Aí busquei o artigo que o senhor fala sobre a inconstitucionalidade, porque ele foi, então, analisado pelo Senado, não voltou, desculpa, pela Câmara, depois não voltou para o Senado. Não, desculpa, do Senado Na já foi verdade, foi direto para... introduzido, né? Introduzido no recesso parlamentar, é pior. Sim, Né? sim. É uma coisa meio tosca mesmo, né? Data velha, né? Mas enfim, né? Etc. Então, olha, com esse argumento, assim, eu quase que trabalhei com um amicus curiae, porque eu também não tinha interesse ali em nada, né? Então, assim, sim, convenci é o bem ministro isso. naquele Mas caso, é né? isso. Eu acho, enfim, lógico, até porque a gente é do direito, né? Somos bacharéis, né? Então, é como se a gente estivesse trazendo a sardinha para a nossa brasa. Mas veja, eu acho que esse exemplo é sensacional. Veja, com a devida vênia, entendam isso. E isso é uma presunção de que o juiz sabe todo o direito de cor e salteado. Ninguém sabe tudo, né? E, mais uma vez, no século XXI, a gente pode falar isso com tranquilidade. Não há o juiz Hércules, né? Eu acho que essa é a presunção, né? O que não quer dizer que não sejam pessoas incrivelmente bem preparadas. Então, veja, o que eu posso fazer como amicus curiae jurídico? E a gente tem feito isso muito pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual. Muitas vezes, não é nem tomar um partido da tese, mas é mostrar de 20 doutrinadores que 14 dizem uma coisa e 6 dizem outra. Sabe? Então, é como a gente faz uma resenha doutrinária para tornar o trabalho, né, do magistrado mais palatável, assim, objetivar a controvérsia. Mas do que, eu acho isso, não, mas isto é assim, isto está documentado, né? Então, e aí as consequências e outras tantas. Eu acho que isso realmente vale a pena, né? Agora, lógico, e boa parte da doutrina fala muito, né, de que o amicus teria sempre o ônus da contribuição. Né? Se o amicus não consegue ofertar nada, o juiz teria que indeferir a intervenção. E eu, data máxima vênia, sou já um pouco mais crítico quanto a isso, porque são postérios, né? Não é um prius. Mas o ideal é essa, realmente. Eu entro com o amicus, eu peço para entrar com o amicus, ou quando o ministro já convoca esse amicus, qual é a expectativa? Que ele possa contribuir com o debate de alguma forma. Trazer realmente uma visão, né? Uma doutrina nova, uma visão lá minoritária, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, aceita por uma banca numa federal, aí Brasil afora, que abre luzes sobre o tema. Isso é fundamental. Né? Sim, com certeza. Eu tinha várias outras perguntas, mas eu não vou ser egoísta, eu vou aqui, que nós recebemos muitas perguntas, então eu vou selecionar algumas perguntas, vamos ver o nosso tempo aqui, eu vou agora para o pessoal perguntou. Eu tinha uma outra pergunta específica sobre a recorribilidade, que você falou agora da admissão do amicus curiae. Eu sei que é uma discussão que cabe recurso ou não cabe recurso quando o ministro inadmite, então tem a diferença entre processo subjetivo e processo objetivo, que eu acho assim, né, com máxima vênia também, não parece que hoje não faz mais sentido em relacionado aos precedentes qualificados, mas eu busquei uma pergunta do colega aqui, Homero Batista, ele pergunta como garantir, professor, a paridade de armas na atuação do amicus curiae em processos essencialmente assimétricos, como em conflitos de consumo, locatícios, ambientais ou trabalhistas? A ampliação do Instituto não poderia, paradoxalmente, aprofundar essa assimetria com melhor aparelhamento de uma parte e menor capacidade das partes com hipossuficiência técnica?
Essa é uma belíssima questão, agradeço essa também. Aí, ao meu ver, o relator ou a relatora, né? É o start da afetação, né? Aquele início lá do processo que eu estou chamando de formação do precedente. Quer dizer, é um prius, né? Olha, eu aqui como relator, eu consigo ver esta assimetria informacional. Eu vou tentar, então, equilibrar o jogo. Né? Então, é o que eu tenho lá, um reclamante e uma grande indústria que claramente há uma assimetria em todos os sentidos, inclusive informacional. Então, eu vou convocar o sindicato, vou convocar uma ONG, vou convocar uma associação, vou convocar, enfim, as federais do Brasil afora para ver se alguém quer se manifestar e tentar equilibrar, né? Ou, eventualmente, bom, eu já consegui 2 que entraram em favor da parte fraca. Eu indefiro a oitiva de um amicus curiae da parte forte, porque agora o jogo está equilibrado, senão desequilibra de novo. Então, ao meu ver, está dentro, né, desse case management, né, por parte do relator ou da relatora, ou quiçá até do colegiado. Né? Acho que é um desafio, sim, mas é assim. E já vi muita situação prática do juiz convocar, o ministro convocar, e a parte não vai. A parte então não tem interesse, tá bom, paciência. Então, mas se o juiz continua achando interessante, o A não quis intervir, que tal convocar o B? Né? Porque eu repito, graças a Deus o que não falta é gente querendo dar palpite, né? No melhor sentido do termo. E gente boa, né? E gente boa. Até isso, assim, já que nós temos muita gente para dar palpite, gente boa, acha que daria para ter, no âmbito do Supremo, do STJ, ou quem sabe até do CNJ, para ser algo nacional, uma lista com alguma parte, desculpa, com amicus curiae indicados, alguma coisa assim, para ficar... Acredito que nos Estados Unidos tenha essa forma, inclusive para as class actions, né? Não sei se estou fazendo uma analogia muito certa aqui, professor, mas o que você acha assim, de ter já relacionar, por exemplo, matéria previdenciária, tem instituto tal, tem isso, tem aquilo, porque a gente já recebeu pedidos de ministros para isso, para que ele possa convidar, ele não sabia nem quem tratava sobre determinado assunto. Tivemos que pesquisar, fomos no Google, pesquisando entidades, tudo. O que você acha? Eu acho sensacional, porque está pluralizando. Já vi aqui, por exemplo, teve um IRDR aqui no TRF3 sobre a aplicação do IDPJ na execução fiscal, para a responsabilidade tributária e tal. E o relator, isso para mim foi um dos casos mais emblemáticos assim de pluralização do debate, oficiou as universidades de direito da terceira região, isto é, São Paulo e Mato Grosso do Sul, para que, dentro das universidades, aqueles professores estudiosos que quisessem se manifestassem sobre a tese. Né? Estava lá a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de um lado, enfim, ultra especializados, grandes advogados, e do outro lado era aquela história, um devedor lá qualquer, da Tamássima Vênia, o João a Maria, outro exemplo. Um cara que não pagou IPTU, seu IPTU não, enfim, algum tributo federal, né? Não me lembro qual era, né? Estava no TRF3. Mas, enfim, maravilhoso. É que aí, lógico, a gente tem um feeling, eu quero saber a opinião de tributário e processo, eu oficio professores das faculdades brasileiras, o que não falta são boas faculdades também. Né? Enfim, tem várias, eu posso escolher. Mas quando senão eu procuro, tem ONG disso, tem uma associação disso, tem sindicato disso, isso é categoria, que bom, porque é muito plural mesmo. Ou, às vezes, e o Supremo já, mais de uma vez, já aceitou até pessoa física, né? O código sugere isso, pessoa natural, sabe? Eu falo uma coisa, doutor Marcelo, pode parecer brincadeira, mas entendam isso para comunidade atual, né? Para formadores de opinião, youtuber, influencer. Essa cara pode amanhã ser amicus curiae, entenda isso. Por quê? Porque tem 5 milhões de seguidores. E de repente há de haver alguma coisa interessante a ser dito, que possa contribuir para o debate. Lógico, cada caso é um caso, mas entenda que isso pode ser bem relevante, sim. Só que talvez o ministro, o desembargador, o juiz não saiba que tem esse cara. E aí a assessoria ajuda. Doutor Marcelo, me ajuda aí. Quem é que manja desse assunto? Né? Com certeza, com certeza. Quem está estudando isso? Né? E assim vai. Sim. Não, verdade. Eu gosto. Tentando aqui pegar mais algumas perguntas, o Rodrigo Dornelles, bem resumindo aqui, eu não sei se você vai saber isso, porque é mais uma questão da prática do Supremo, mas, claro, com a sua experiência, com seu trabalho amicus curiae, mas ele pergunta basicamente se há uma abertura, se é possível o Supremo ainda ampliar mais a sua participação social com os amicus curiae ou já está bom? Ele coloca mais ou menos assim. Você acha que daria para o Supremo ampliar mais ainda? Tá bom.
Sempre com a devida vênia, né, do entendimento contrário, a pergunta também é bem pertinente, mas na minha humilde avaliação, a resposta é positiva. Sempre se pode aprimorar, Sempre, né? sempre se pode pluralizar, né? E o próprio Supremo, embora, por exemplo, ele tem lá, ao meu ver, muito claro, uma diretriz, né? Não vou chamar jurisprudência porque isso é complexo no Código de Processo Civil, mas uma diretriz, se o ministro liberou para pauta, né, liberou para julgamento, não entra mais amicus nenhum. Mas há N casos do Supremo onde isso é excepcionalizado por N razões, inclusive por controvérsias da própria exposição, mesmo em plenário virtual, né? A ponto do ministro tirar do plenário virtual. Então, isso é muito bacana. Então, ao meu ver, veja, quanto mais pluralizado, melhor. Aí, lógico, alguém poderá falar, mas, Cássio, desculpa, se eu não fecho a porta, o caso não é julgado, e aí o caso vai se eternizar, etc. Tal. Então, é sempre o desafio de buscar um equilíbrio informacional, participativo, para o ministro, a ministra fechar, né, as informações e poder realmente proferir com segurança o seu voto. Mas sempre pode, né? Sempre pode. Sempre, né? A gente recebeu também uma pergunta da nossa colega Lívia Gil. Essa eu vou ler aqui. Professor Cássio, muito obrigado pela sua apresentação. Este é um tema fabuloso. Em meu mestrado, estudei as audiências públicas no Supremo e ambos os institutos têm paralelos inegáveis e muito saudáveis. Nessa oportunidade, com base em dados empíricos e uma discussão da literatura estrangeira sobre grupos de interesse, defendi a ideia de que ambos os mecanismos constituem veículos para a realização de lobby à advocacia na corte, realizando a defesa de direitos e interesses no espaço formal processual. Nesse sentido, em sua opinião, quais os cuidados que a corte deve ter no processo de deferimento e indeferimento daqueles que pretendem participar do processo constitucional por essa via? Amicus Curiae. Belíssima questão, agradeço aí a doutora Lívia por ela também. Só a única observação, sabe que muita gente não gosta da palavra lobby, né? Porque lobby, para nós brasileiros, infelizmente, né, ficou como algo ruim, né? E você realmente, quando você vai ler na doutrina norte-americana, o lobby é o grupo de pressão organizado. Então, é o grupo de pressão a favor, é o grupo de pressão contra, mas para nós, lobby é sempre alguma coisa que está fazendo alguma coisa muito errada, não é nem, né? Enfim, então o pessoal fala mais em advocacy mesmo, né? Como está mesmo na questão, etc. Tal. Mas, enfim, são grupos de pressão organizado. Veja, eu vejo aí, doutora Lívia, pela questão acho que o 138 fala bem, representantes mais ou menos adequados, né? E na medida em que haja uma oferta muito grande, vai ter que discernir. Então, aí é o critério, não está claro na lei, né? Mas eu não vejo ruim aquilo que o doutor Marcelo tinha falado. Olha, quem é você exatamente? Quando é que você se formou? Qual é a sua atuação? Qual é seu portfólio? Você já atuou como amicus antes? Sabe? Quem são seus advogados? Quem são seus acionistas? Quem está por trás de você? Sabe? Tudo isso talvez possa ser relevante para o ministro ou ministra, desembargador, etc. Discernir, né? Quem é? É mais ou menos o que o Supremo vem fazendo, na minha opinião, muito bem, com as pré-inscrições de audiência pública. Né, os critérios, às vezes, entendam isso, né, não são tarifados lá, mas obviamente que há uma triagem, porque tem que haver uma triagem, não dá para ouvir 150 amici curiae, né, substancialmente, dá para aceitar 150 memoriais, ok, mas quem é que vai processar a informação de 150 memoriais? Então é melhor fazer 15 e fazer bem feito. E aí tem que discernir qual é o melhor, haverá vários critérios, inclusive fonte de custeio, etc. Fala-se muito disso lá fora, né? Eu acho louvável isso. Eu acho louvável. Qual é o seu interesse, afinal? Você é um hipócrita ou você é um amicus? A gente não pode só imaginar que o amicus não tem interesse. Ele tem interesse institucional. Ele ganha com a ideia. Isso é fundamental. Ele não é o neutro. O neutro da história é o juiz, o perito, o oficial de justiça. Nem o MP é neutro, hein? Entendam isso. O MP defende o interesse público, que é uma palavra muito genérica, né? O MP no criminal vai querer a condenação do sujeito, né? Entendam? São interesses claros, mas só para deixar isso claro, o amicus não é o anjo, sabe? Sei lá, se anjos não têm interesses, mas a gente imagina que seja um ser totalmente imparcial. Não é isso, é interesse missionário. Sim, perfeito, professor. A gente recebeu várias perguntas, eu não vou conseguir perguntar mais nada aqui da plateia, mas assim, foram várias perguntas mesmo, muito interessantes, passei aqui em diversas, então tem sobre a recorribilidade, tem sobre a natureza jurídica, tem uma aqui, inclusive, falando que ele acha que a palavra amigo para amigo da corte é válida, sim, então a gente tem vários pontos, mas eu
acho que o senhor usou o termo um pouquinho antes de questão de egoísmo, eu vou voltar o egoísmo aqui um pouco para mim, que eu vou fazer a última pergunta, eu vou tentar até fazer uma pergunta um pouquinho saindo aqui da parte do direito, que o senhor é muito destaque, assim, essa forma do senhor falar, a sua forma direta, segura, né, de dar aula, de proferir palestra. Gosto muito dos momentos, professor Cássio, que o senhor sai da formalidade, né? E o senhor gosta também de sair da formalidade, com observações inteligentes, né, com humor. Eu tenho certeza que você não vai lembrar disso, mas em 2019 nós estávamos num painel juntos, naquela época que existia evento presencial, né? Era um painel, o senhor e o ministro Joel Parcionic, no primeiro curso nacional sobre precedentes promovido pela Infam. Eu estava ali todo preocupado, né, que eu vou falar junto com o professor Cássio, como que eu vou, né, o que eu vou preparar. Passei vários dias ali tentando preparar minha palestra sobre precedentes. Aí, antes da palestra, a gente estava assistindo, aí nas palestras, eu vi o senhor encostado na parede, e falei, vou lá falar com ele, né, porque a gente vai falar junto. Aí fui cumprimentar o senhor, falar, a gente vai falar junto. Ele falou, não vamos mais. Aí você virou para mim assim, não vamos mais. Eu falei, não, porque tive que trocar aqui com o desembargador, era até no caso do desembargador Luiz, do TRF2, aí o senhor brincou assim, falando que magistrado não pede, magistrado manda, a ordem judicial se cumpre. Então, achei muito interessante, assim, a forma do seu falar, brincando. Tinha um negócio de avião, né? Coisas do mundo real, né? Tinha avião do desembargador. Né? Não, foi legal, para mim é um prazer, fica tranquilo. Eu não tive a oportunidade de ficar no seu painel, acabei ficando com o desembargador Luiz nesse evento, mas isso sempre foi muito uma referência para mim. Também nunca tive oportunidade, mas eu fico imaginando você nas aulas de graduação e pós-graduação, assim, então imaginar, ao mesmo tempo que você está dando aula para mestrando, doutorando, que já tem muita experiência, para a molecada na graduação, né? E esse professor, como que é seu estilo? Né? É da mesma forma que a gente vê, assim, ao mesmo tempo para os doutorandos, ser muito rígido, para ali os que iniciaram agora também na graduação, e principalmente agora, né, na pandemia, você deve estar ainda dando aula por videoconferência. Como que está essa interlocução lá na PUC de São Paulo? A gente tem a previsão de voltar agora presencial, né? Depois do carnaval, está previsto logo depois do carnaval, por enquanto presencial, Deus queira, que possamos todos retornar com segurança, lógico, né? Não adianta nada retornar para depois ficar doente em casa e com graves problemas, que a gente sabe que ainda existem, mesmo com vacinados, e se não vacinados, pior ainda. Mas esses 2 anos foram muito interessantes, muito desafiadores, né? E a PUC São Paulo, eu falo isso com muito orgulho, como legítimo filho da PUC, foi muito rápida a transição para o Teams. Então, a gente, desde o momento zero, né? São Paulo fechou numa sexta-feira, na segunda-feira a gente estava dando aula online, sabe? E, lógico, de uma forma muito improvisada, mas a PUC investiu muito, né, na nossa capacitação docente para isso. Então, hoje eu me sinto muito confortável. Mas a graduação é uma grande responsabilidade. Eu tenho 5 aulas de graduação, 5 classes de graduação. Eu brinco sempre, eu sou eminentemente um professor de graduação. Adoro especialização, adoro mestrado, doutorado, mas a tua responsabilidade como professor de graduação é muito grande, né? Porque você tem que despertar, não só para o processo civil, mas para o direito, né? Aquele grau de inconformismo, né? Eu acho que é importante o aluno ou a aluna saber que ele pode ser capaz de mudar a realidade para melhor. Sabe, para usar um chavão, mudar o dever ser para o ser, sabe? Acabar com preconceito, acabar com a marginalidade, acabar com uma violência doméstica, blá, blá, sabe? Eu acho que isso é muito bacana. E aí são os estilos, né? Enfim, aí varia muito até de classe para classe, porque classe é engraçado, ela tem uma personalidade, cada classe é uma, né? É bacana isso, é uma delícia. Eu adoro lecionar, leciono há quase 30 anos, com muito orgulho, na PUC, como fixo, né? E Deus queira que a gente possa voltar com o segundo mundial, né? Agora, logo depois do carnaval. Se Deus quiser, será assim. Que eu acho, não, com certeza. Já que a PUC é tão perto do Allianz Parque, né? Metade da PUC é palmeirense, lógico, tem que ser a comarca. É a comarca de Perdizes. Isso vai dar muita discussão. Isso é a parte mais sensível da exposição, é essa. Essa até evito aqui, então não vamos polemizar. Amigos Curi. Vamos chamar amigos Curi. Pode ser corintiano, né, amigos Curi? Você não vai ter interesse direto, aí né? Não, então. Isso é uma coisa, de acordo com a lei americana, ele não poderia, nem como amigos, que é óbvio que ele vai torcer contra, né? Não pode.
Tá ótimo, professor, muito bom. Bom, professor, a gente está chegando aqui já no nosso encerramento. Queria passar para o senhor para as considerações finais. Fique à vontade, por favor. Eu agradeço muito a oportunidade, doutor Marcelo, enfim, um privilégio enorme poder dialogar mesmo, enfim, temos uma limitação, eu por mim ir embora, com certeza, ia, né, falava muito mais, ouviria muito mais, adoraria responder todas as questões, mas que bom que isso fica disponível, essa iniciativa da SAI, do Supremo, é magnífica. Mais uma vez, cumprimento a todos e todas, a começar pelo ministro Luiz Fux, o professor Alexandre Freire, enfim, a doutora Lívia, o doutor Guilherme, você próprio, o doutor Marcelo, enfim, todos os envolvidos aqui, a doutora Flávia, né, do cerimonial, enfim, todos os envolvidos para a gente estar no ar e que, enfim, vocês possam prosseguir com essa iniciativa, que é muito importante, né? Esse diálogo é muito importante, essa coleta de informações é a coisa que dá orgulho de ser cidadão brasileiro, ser jurisdicionado, sabe, de um tribunal com essa mente tão aberta. É realmente um privilégio. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, o privilégio foi todo nosso, agradeço muito mesmo, em nome do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Fux, do nosso secretário de Altos Estudos, professor Alexandre, agradeço muito. Passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias. Obrigado, professor. Agradecemos a todos pela participação e informamos que em breve o conteúdo deste evento ficará disponível no canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa noite e um excelente final de semana.